Fala, galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora falar do mercado aí de hoje, né? Na verdade, fazer as marcações aí do dia, porque vocês estão vendo aqui na tela e quem viu lá também nos stories hoje viu que aqui no índice hoje para mim foi o famoso Osho, né? O 0 a 0. Eu estava em reunião, acabei não pegando o início do mercado, também não teria feito nada porque ele não chegou na minha zona de compra, né, nas que eu tinha em mente. Então hoje foi aquele dia que não serviu para nada. Quando eu cheguei, o preço já estava aqui querendo romper topo. E aí assim, ó, por mais que ele tenha andado tudo isso daqui, por mais que ele estava numa tendência de alta, eu não vou comprar rompimento, né? Isso é uma coisa que eu não faço, né? Então por isso acabei não fazendo nada hoje. Mas aí a gente vai estar falando das movimentações hoje. Antes, queria pedir para não deixar de deixar aquele like, curtir o canal e não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, tá? Nosso Instagram agora a gente está movimentando, colocando as operações, dando insights. Então, se você é nosso seguidor aqui e ainda não está lá, dá essa força pro canal e corre lá. E aí você vai encontrar aqui no YouTube tudo que você precisa sobre Smart Money, inclusive sobre o nosso treinamento, que está aí na descrição o link. E também, se você quiser saber mais, é só acessar esse QR Code que está no canto superior, beleza? Então, bora falar aqui do índice. Então, como eu falei para vocês, né? O índice hoje ele abriu nessa região aqui, já dando continuidade naquele movimento. Eu tinha até falado do estudo ontem, que eu até esperaria algo nesse sentido aqui, né? Fazer uma captura de liquidez aqui na parte de baixo para depois subir. Então, essa era a minha expectativa, coisa que não aconteceu. Ele não teve força na abertura aqui, ele já fez um sweep, inclusive nesse imbalancezinho do 15 aqui. Só que para mim isso aqui é caro, né? Caro não, mas eu estaria esperando ele mais aqui abaixo, inclusive fazendo esse sweep aqui para dar continuidade. Mas, como falei, de manhã estava fora e acabei não pegando e não fazendo nada. E depois aqui eu não faço mesmo, tá? E muito menos depois ficar tentando caçar a operação de venda aqui por achar que o preço já esticou demais. Aí é o seguinte, fecha a plataforma e vai embora, tá? Não fica querendo brigar com o mercado. O que a gente tem aqui agora para amanhã? Vamos aqui, ó, observar aqui o gráfico de 60 minutos, tá? Aqui nós temos pontos bem interessantes, ok? Então, essas marcações do 15 da parte de baixo, vamos deixá-las aqui, porque ainda fazem parte da movimentação, tá? Por que isso? Porque olha só, eu vou explicar para vocês. Essa movimentação que o preço fez aqui foi uma movimentação de continuidade desse movimento aqui, ó. Eu não tenho pullback. Isso aqui dos 60 minutos é uma onda. Então, ele tem essa movimentação e depois ele pode fazer uma reversão, tá? Então, assim, a gente agora tem o quê? A expectativa do preço ver como que ele vai chegar nesse alvo e aí sim ver as perspectivas e possibilidades. Lembrando que vocês têm que tomar cuidado também com essa região aqui, tá? Porque, na verdade, a gente pode pensar até como uma zona total isso aqui, só que ela é muito grande, né? Aí eu deixei marcada essa aqui embaixo, mas você poderia muito bem trabalhar com essa região aqui. Aí você faz esse desenho nos 60 minutos, traz pro 15 minutos, filtra e aí você vai ter o quê? A tua movimentação que você vai estar enxergando, que é esse caso aqui, ó, essa extremidade. Então aqui, ó, tá vendo? Vocês têm o filtro desses 15 minutos. E aqui em cima eu tenho uma outra região de liquidez, que aí é esse pontinho pequenininho, e aí faz parte daquela região dos 60. Ó, deixa eu só ajustar aqui, ó. Aí você pode fazer o quê? Você tem duas regiões aqui, ó. Essa região dos 60
e a região lá em cima, que é do 15 minutos. Então, vocês perceberam como que a gente faz para dar uma filtrada aí nas análises e deixar os pontos possíveis, né? A gente dá essa trabalhada nas regiões e isso é a expectativa. O que eu falo sempre é, tomem cuidado quando tem essas duas regiões assim, tá? Porque às vezes ele pode estopar a primeira e na segunda e depois fazer o pullback. Aí sim nós vamos ter uma quebra de estrutura num time frame maior. Aí a gente está falando, né? Nós tivemos aqui já um choque dos 60, né? Que a gente analisa, quando a gente analisa os 60 minutos, a gente olha dessa forma aqui, ó, tá? Aí eu tive liquidez interna e eu tenho um choque, então eu ainda preciso da confirmação do boss no 60 para ver se esse mercado realmente reverteu ou não. Então, isso é o movimento. Então, o ideal por isso que eu falo de vocês tomarem cuidado com essas regiões mais de baixo. Porque o ideal nesses movimentos mais longos é que ele quebre também essa estrutura e aí sim depois ele venha fazer o pullback. Aí você tem um boss muito mais forte nessa região, tá? Então fiquem atentos a essas regiões aí no índice, beleza? E no Doleta, vamos falar em Doleta. Quem prestou atenção no estudo de ontem e Operadólar, eu quero que deixe o comentário aqui no vídeo e eu quero assim, ó, vou fazer um desafio. Se você entendeu o estudo que eu fiz ontem, vai lá, deixou o seu story, me marca lá, porque eu avisei disso daqui, ó. Né? Eu avisei do candle ignorado, famosa barra ignorada, tá lá no estudo de ontem, é só vocês olharem no parte do dólar de ontem que eu falei. E ainda eu avisei que a gente tinha essa região aqui marcada, mas eu avisei que caso acontecesse a barra ignorada dos 60, isso aqui não seria motivo para entrar, porque o preço provavelmente viria a testar fundo, e foi exatamente o que ele fez. Então, quem pegou essa venda no dólar aí, que foi espetacular e opera dólar, deve um cafezinho para mim pelo estudo de mercado de ontem, que eu avisei disso daí, justamente pelo fato dessa rejeição aqui, tá? Então, pô, show de bola quem pegou. Eu queria que vocês colocassem lá no Instagram quem pegou essa venda no dólar aí, fantástica. Certo? O que a gente tem agora aqui no dólar? Então, nós temos o choque. Então, agora a gente está esperando pelo quê? Uma confirmação do boss. Ainda a gente não tem, tá? Por isso que eu vou fazer assim, ó. Cadê aqui? Por isso que eu vou fazer assim, ó. Cadê esse cara aqui? Deixar o interrogação, porque para ele ser um boss, isso aqui teria que ter rompido com gosto. Então, para isso aqui ser confirmado um boss, ele precisa vir testar essa região de novo. E ele vindo testar essa região, nós temos um sell side liquidity muito forte aqui, tá? Então, o que seria a expectativa desse movimento? Ele vir buscar a liquidez dessa região aqui de baixo, tá? Inclusive, eu vou deixar marcado aqui essa zona aqui de baixo, tá? Então, prestem muita atenção nessa região aqui de baixo, que provavelmente é onde vai ter aqui, ó, a captura de liquidez, né? Então, esse preço ele pode estar fazendo essa movimentação, daí a pouco ele faz um sweep e vem e continua a sua queda, tá? Prestem atenção nisso. Agora, se daqui ele subir, né? Se nós tivermos uma quebra de estrutura aqui amanhã, aí a gente cuidem, tá? Porque aqui a gente ainda tem uma possível quebra. Então ele pode deixar movimentos de liquidez interna para ganhar impulso para descer, tá? Fiquem bem atentos em relação a isso, principalmente nessas regiões de meio de caminho, que são as mais perigosas. Beleza? Fechou, galera?
Então, o dólar, vocês devem ter atenção em relação a isso. Vamos falar do mercado americano agora, o Nasdaq. Hoje o Nasdaq fez uma movimentação bem interessante na parte vendedora, né? A gente tinha feito essa marcação aqui, que era uma expectativa de estar esperando por um pullback, porém, na abertura de ontem, ele não fez nada disso, ele simplesmente abriu, capturou a liquidez do fundo e aí voltou. Aí na sessão de Londres ele deu mais uma trabalhada. Quando ele renovou aqui, aí nós temos a grande armadilha, tá? Porque ele vem, faz o sweep aqui embaixo, deixa essa região de liquidez e aí na sessão de Nova York, ele captura a liquidez aqui e volta com tudo, dando a venda e fazendo aquela descida fantástica, direto e reto, tá? Então, essa movimentação do Nasdaq aí vocês têm que ter atenção. E agora, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos dar uma analisada no gráfico de 1 hora. Percebam que agora ele está querendo quebrar a estrutura aqui dessa região de liquidez, que inclusive ele fez aqui uma venda no final do dia, fechou com candle de força. E percebam que depois desse candle de força ele não teve continuidade, tá? Então, como ele não teve continuidade, a gente vai ficar atento para quê? Justamente por uma outra movimentação na parte vendedora. Agora, para a gente ir até a próxima movimentação dele. Eu vou até desmarcar essa daqui. Eu tenho essa região aqui, tá? E depois a região mais importante que eu tenho seria, na verdade, trabalhar justamente com essa zona toda aqui, ó, tá? Mas eu vou estar deixando marcado para vocês essa parte aqui desse Fair Value Gap da descida. Então, a gente tem aqui, ó, 2 pontos interessantes, tá? Como alvos, tá? E o que são esses alvos? Para esse preço continuar, a gente vai ter expectativa de quê? Que na seção asiática ele fique aqui nessa lateralização, possa subir para pegar a liquidez aqui e dar continuidade, tá? Fiquem atentos se ele ficar zanzando muito aqui nesse fundo, tá? Porque aí pode acontecer do mercado de Londres ele fazer uns... Deixa eu só apagar aqui. Do mercado de Londres ele fazer um sweep para baixo para voltar aqui para depois descer. Então isso vocês têm que ter muita atenção em relação a isso. Na parte de cima, inclusive, a gente vai deixar marcado essa região aqui como sendo uma região interessante para a gente estar aguardando por oportunidades. E aí depois a gente tem sim aqui em cima essa região de liquidez, que inclusive ela é bastante importante, tá? Então tomem cuidado também em relação a isso, porque dali a pouco a gente pode estar esperando que o mercado faça esse movimento aqui e ele simplesmente volta para ir lá naquele nosso alvo lá em cima. Então assim, ó, se a sessão falhar esse fundo e quebrar uma estrutura, você tem a oportunidade de uma compra, tá? A gente não tá olhando só para esperar chegar lá em cima para vender, não. Eu tô numa expectativa de também subir com esse preço. Então, por isso que vocês precisam ficar atentos a isso, beleza? Então, cuidado e atenção no Nasdaq. Bora falar do euro. O euro hoje, depois da movimentação que a gente teve de queda, tá vendo? Ele não teve forças para romper esse fundo aqui, né? Trabalhou no range da sexta-feira. A abertura de ontem ele foi afunilando, né? A abertura do mercado asiático. E hoje ele fez o choque aqui. Tá, então aqui, ó, a gente tem um choque. Vai ser confirmado apenas se por um acaso nós tivermos um boss. Afinal de contas, vocês estão vendo que ele ainda está deixando zonas de liquidez
né? Então, eu tenho uma movimentação aqui em cima, então existe ainda a expectativa dele chegar até esse ponto ou até esse outro ponto aqui, tá? Então, são os dois pontos interessantes. Só que aqui eu não vou querer trabalhar com compras nesse nível, então eu vou esperar para alguma coisa nesse sentido, mais aqui embaixo, certo? Nesse teste aqui da abertura de ontem, tá? Aqui, ó, nessa linha, você pode ter alguma coisa. O que fica meio complicado de você procurar alguma coisa é que sim, que vocês olhem os candles e ele não tem uma pausa, né? Eles são só candles brancos, né? Então só candles positivos subindo direto, não teve nenhuma força vendedora, tá? Então isso também tem que ficar esperto, ok? De qualquer maneira, ele falhou o fundo e estamos aí numa tentativa de pelo menos testar essa região aqui, e é isso que a gente precisa aguardar no euro. Combinado? E para a gente fechar, vamos falar do Shao, né? Ontem eu tinha falado disso daqui, dessa descida. Hoje ele começou a fazer o pullback. Quando a gente traz aqui pro gráfico de 15, a gente vê que foi um mercado hoje bem lateralizado no ouro, mas que deu oportunidades, né? Afinal de contas, ele quebrou uma estrutura, voltou aqui, ó. Quando ele quebrou a próxima, ele deu uma oportunidade compradora aqui. Tudo bem que não é aquela operação maravilhosa que a gente espera para subir um tiro de uma vez, mas deu oportunidade, né? Então agora sim, a gente tem que tomar cuidado porque vocês percebam que ele está meio que perdendo força, ó, tá? Então, agora a intenção é o quê? Estarem atentos às movimentações que ele pode fazer, no sentido de ir buscar liquidez lá em cima, porque olha só, fundo, topo, fundo, liquidez, ó. Aí rompeu, voltou e deixou um outro fundo, tá? Qual que é a obrigação do preço agora? Seria testar essa região aqui. Então, tem um caminho grande aqui para cima, tá? O que vocês têm que ficar atentos é aquilo que eu sempre digo. Como que o preço está se movimentando, tá? É isso que vocês têm que estar atentos. Se é para arriscar, que seja com stop curtinho. Porque não dá para bobear no ouro, né? E enquanto ele estiver fazendo estruturas altas, você vai fazendo o quê? Seguindo o preço, tá? Inclusive aqui, ó, ele está deixando essa região de liquidez e deixou um order blockzinho aqui embaixo, ó. Então, deixa eu só limpar aqui, ó. Nessa região do 15. Então, pode ser que ele faça isso aqui ainda e dê uma comprinha. Claro, aí o risco é de cada um de vocês, tá? Mas essa movimentação do ouro, inclusive, tá bem chatinha. Beleza, galera? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse estudo. Tenham todos aí um bom descanso. Um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até mais.